E nós já vamos começar com polêmica o programa de hoje. A Justiça da Rússia aprovou o pedido de bloqueio das atividades da Meta em todo o país. O tribunal considera a empresa norte-americana, controladora do Facebook e também do Instagram, como uma organização por permitir justamente uma violência anti-russa. Mesmo antes da proibição, o Telegram ultrapassou o WhatsApp, que faz parte do grupo ligado, inclusive, ao Facebook, e tornou-se o aplicativo de envio de mensagens mais popular da Rússia. Aqui no Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a decisão assinada por ele mesmo, que determinava o bloqueio do aplicativo Telegram em todo o país. Segundo Moraes, a revogação foi definida porque o Telegram cumpriu as determinações judiciais que estavam pendentes e que tinham levado o ministro a definir a suspensão do aplicativo. O Telegram informou ao STF o nome de um advogado que foi nomeado representante legal da plataforma aqui no país. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador carioca Carlos, e também o deputado federal Eduardo, ganharam 128 mil seguidores no Telegram da segunda-feira passada até ontem. Em entrevista exclusiva, aqui hoje, a Jovem Pan News no Jornal da Manhã, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre as decisões do Supremo em relação ao Telegram e ao governo federal. Nós vamos ouvir. Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é novidade que eu vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou, né, a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico. São processos, no meu entender, deveriam ser arquivados de ofício, nem sido levados para frente. E nós sabemos o que eles querem, tá? O que alguns querem aqui no Brasil, não são todos, nem é uma instituição. O que alguns querem eu fora de combate e, obviamente, o Lula eleito. Bem, pode ter certeza, né? Nós, dentro das quatro linhas, temos como fazer com que o processo caminhe dentro da normalidade aqui no Brasil. Muito bem, gente. Olha só, o Telegram é tema da nossa enquete de hoje aqui do 3 em 1, que já está aberta para você votar, participar no site da Jovem Pan. Você concorda com a liberação do Telegram aqui no país? Sim ou não? jovempan.com.br. No final do programa eu trago o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Piperno, Marco, Constantino, nosso Jorge Serrão, todos já postos, conectados. Muita polêmica, muita análise para a gente fazer aqui de uma situação que envolve necessariamente a liberdade de expressão. Piperno, o presidente Jair Bolsonaro diz claramente, com todas as letras, que essa ação do ministro Alexandre de Moraes é uma perseguição a ele. Eu quero saber se você concorda. Não, ele é um mentiroso, quanto mais. Nossa. Boa tarde, amigos. E ele foi desmentido pelo dono do Telegram. Aquele que seria o alvo, aquele que seria o réu nessa história, aquele que seria o grande prejudicado, ou seja, o CEO do Telegram, está aqui, o senhor Pavel Durov, né? O fundador, é o dono e tal. Ele disse, aliás, desculpa, mas sexta-feira eu falei sobre isso. Ele reconheceu os erros do Telegram e reconheceu que o Telegram estava fora da lei aqui no Brasil. E o que ele diz na carta que ele divulgou, poucas horas, aliás, após o término do 3 em 1 da sexta-feira? Ele abre dizendo o seguinte: parece que tivemos um problema com e-mails entre nós. Em nome da nossa equipe, peço desculpas ao Supremo Tribunal Brasileiro por nossa negligência. Veja, não sou eu, ele, o dono do Telegram, está dizendo isso. Definitivamente poderíamos ter feito um trabalho melhor. E aí, então, ele argumenta as razões dos erros, pede prazo ao STF para que o Telegram possa, então, se adequar, se ajustar às exigências da lei brasileira, prazo esse que foi concedido e as exigências foram por ele cumpridas. Então, não tem mais polêmica, quer dizer, repito, é o dono do aplicativo barrado quem pediu desculpas à justiça brasileira e admitiu negligência e erros. Se ele diz isso, quem sou eu para contrariá-lo? E outra coisa, repito o que eu disse na sexta-feira, se tem lei para o WhatsApp,
Se o WhatsApp tem regras às quais ele tem que se adequar, ele que é o concorrente do Telegram, por que não o Telegram não tem que se submeter às mesmas regras? A justiça está feita. O Piperno, merecia mesmo suspensão? Só uma rápida avaliação sua, porque me parece que essa medida do ministro Alexandre de Moraes foi até muito criticada por membros da esquerda brasileira, do centro, enfim, justamente pelo nível, né, da pena. Você não acha que poderia ter sido feita uma multa ou algo um pouco menor em relação a isso? A suspensão não é censura? O dono do Telegram admite que ele negligenciou. Ou seja, a justiça brasileira não tomou uma decisão repentina. Paulo, ela ficou quase um ano. Ela ficou quase um ano procurando. Olha, eu quero, vamos lá. Quase um ano. Se o dono do Telegram disse isso, quem é a extrema-direita do Brasil falou... É simples. Na sua avaliação, então, tinha que ter feito a suspensão mesmo. E na sua, Constantino? Paulo, boa tarde a todos. Eu concordo com uma única coisa do que disse o Piperno em tanta baboseira junta, né? Não há polêmica aqui. Qualquer pessoa sensata viu ali um absurdo. E, aliás, parabenizo, né, a produção do nosso programa de ter começado a abrir o programa com as duas notícias juntas, né? A decisão da Rússia e logo depois a do Telegram, porque isso mostra exatamente isso, né? É coisa de ditadura, é coisa de gente autoritária e arrogante. E só cúmplices desse ambiente persecutório a bolsonaristas, à direita em geral, aplaudem isso. Infelizmente, nós vimos muitos militantes petistas disfarçados de jornalistas, né? Temos um aqui na bancada, que eu não sou petista e não sou disfarçado. Eu sou jornalista e não sou petista. É verdade, isso é uma leviandade sua. Você foi leviano, porque eu não sou petista, não sou filiado a partido algum. Esquerdista. Ah, bom. Tá, eu vou corrigir. Vários esquerdistas disfarçados de jornalistas, agindo assim, aplaudindo a censura. Aqui tem porta-voz da extrema-direita. Não, peraí, porta-voz da extrema-direita. Peraí, por favor. Constantino, a palavra é sua. Nas exigências que o Piperno menciona, tem banir a conta do presidente, tirar tweet do presidente, perseguir um jornalista, Alan dos Santos, que está aqui nos Estados Unidos livre, porque os Estados Unidos não reconhecem como crime o crime de opinião imputado a ele pelo nosso STF. Aliás, toda essa decisão do Alexandre de Moraes partiu do seu inquérito ilegal de fake news, né, que não é crime tipificado no nosso Código Penal. Então, é um somatório de absurdos e de abusos de poder. E de novo, né, o Piperno se pega em quê? Na mensagem do CEO da empresa, interessado em o quanto antes resgatar o serviço no país. Ou seja, é a mesma validade de alguém refém de um sequestrador sob a mira de uma arma falar: eu concordo com você, o que eu preciso assinar? E o Piperno leva a sério uma mensagem dessas, né? Quer dizer, é um negócio ridículo. O Putin prendeu mais de 15 mil pessoas, ele acusa todo mundo que discorda da guerra dele de traidor na Rússia. É parecido com o Alexandre de Moraes, ele chama qualquer um que acha que ele desmoraliza o Supremo Tribunal Federal de um potencial terrorista que está ameaçando as instituições no Brasil. Tem milhões, hein? Tem milhões espalhados aí pelo Brasil, né? Então, é um negócio assustador o que vimos, né? Absolutamente desnecessário para mostrar poder, autoritarismo, e veja o nível de cumplicidade da imprensa. Alguns nem esconderam, Globo e tudo mais, dando chamada rede utilizada por Bolsonaro é censurada, é suspensa. 1 milhão de seguidores contra 50 mil do ladrão, né? 1 milhão contra 50 mil. E aí, no dia seguinte que revoga a decisão, fala: atenderam as exigências. Mas vem cá, antes não estavam dando uma narrativa de que era um antro de crimes, por isso estava sendo banido, que aquilo não é uma rede social, é um ambiente de deep web criminoso. Então, de repente, assim mudou? É um negócio muito cara de pau, Paulo, mas o problema é o seguinte: eles pararam de fingir já. Alguns ainda tentam, né? Mas eles pararam, eles já sabem que é puro arbítrio e obedece quem tem juízo, né? Marco, você acha que existiria uma outra punição que não fosse justamente a punição que foi feita? Primeiro que não tinha, que Supremo... Boa noite a todos aqui, boa tarde a todos, a audiência da Jovem Pan. Paulo, não tinha que ter punição nenhuma, principalmente no âmbito do Supremo, já está tudo errado. Eu quero convidar o Piperno para frequentar aí os bancos de uma faculdade de Direito. Você vai me convidar para juridiquês de quermesse, já falei isso. Juridiquês de quermesse, que, aliás, aqui, apoia Paulão, essa desobediência civil. Vamos lá, Paulão. Primeiro ano de faculdade de Direito, você aprende o que é devido processo legal no âmbito da Constituição e você percebe que você tem instâncias do Poder Judiciário, que o Supremo tem uma finalidade resguardada lá na Constituição, princípio de defesa da ordem constitucional, e que você já consegue farejar
com 18 anos de idade, que o Alexandre de Moraes fez é um descalabro. 18 anos de idade, 17 para alguns alunos. Então dá para entender exatamente o que aconteceu farejando. Você não precisa ser nenhum entendedor, bacharel formado, com mestrado, com doutorado, com nada, professor. E o que o Constantino falou no jornalismo se reflete nos bancos das universidades e também no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. É inacreditável isso daí não ser objeto de denúncia por parte da classe dos advogados, manifestação de professores de direito que se dizem sérios e com reputação. Quer dizer, não dá. O Piperno, ele fica falando aqui, juro por Deus, eu tava com o coração no pescoço. Nossa, sabe? eu tô comovido. Não, eu fico. Eu tô comovido. Porque se olha. fosse alguém da esquerda sendo alvo de perseguição, eu seria contra. O que foi que você disse quando o WhatsApp varreu os veículos de comunicação do PT? Exatamente. Ninguém deu um pio. Ninguém deu um pio. Isso é indignação seletiva. Quando o WhatsApp barrou, na semana retrasada, bloqueou todas as redes de comunicação do PT. Não tem nada de perseguição nesse caso. O próprio pessoal do PT falou, a gente sabe que não foi perseguição, foi um bloqueio temporário por causa da estrutura que eles estavam montando do metaverso do Piperno, que é o Lulaverso, que é o que ele gosta. Agora, veja, aqui, Paulo, é o que eu estou falando, essa indignação minha não é seletiva, como o Piperno tem em vários casos com a direita. A minha indignação aqui é com abuso de poder e autoritarismo de membro do Supremo, que precisa ser responsabilizado. É simples, é o que o Constantino também falou. Você não tem polêmica aqui, a única polêmica é um ministro abusando do poder que ele tem sem nenhum tipo de responsabilização pelo Senado Federal, porque está cooptado, com medo e refém, porque está sendo investigado na sua maioria, né? Você tem uma parcela considerável de senadores sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Então é isso que tem que acabar, esse conflito de interesse. Essa ordem de valores aí está invertida. Infelizmente, né? E daí eu venho com data marco para o Piperno, a academia, ela é sim também cheia de gente de esquerda, os 90% que eu gosto de falar. E é por isso que você não escuta nada, Paulo. Esse é o ponto. Muito bem. Serrão, no seu artigo hoje, inclusive no site da Jovem Pan, eu vejo que você acha essa decisão do ministro Alexandre de Moraes algo que desgasta ainda mais a imagem do Supremo. Por quê? Saudações, meus amigos e amados haters, porque ela é uma posição absolutamente inconstitucional e que vai contra 70 milhões de usuários brasileiros dessa rede social. Então, você mirou no Jair Bolsonaro e mirou no jornalista o Cláudio Lessa e atingiu em 70 milhões de pessoas com uma decisão estapafúrdia de cancelar temporariamente o funcionamento do Telegram no Brasil. Foi de uma estupidez, de uma truculência desnecessária do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vem falando isso desde sexta-feira, falei na sexta, repeti no domingo na hora em que saiu a decisão dele, e a decisão dele está muito bem objetiva. Ele voltou atrás porque o Telegram reconheceu uma falha. A falha que o Telegram cometeu foi não ter censurado um post do Jair Bolsonaro e não ter tirado do ar um outro post do Cláudio Lessa. Opa! Então isso aí é rigor seletivo? Isso é censura? Censura a Constituição Brasileira de 1988, com reconhecimento repetido, reiterado, corroborado, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, proíbe qualquer forma de censura, prévia ou posterior. Então, o que se fez foi uma truculência desnecessária que só abala ainda mais, lamentavelmente, a imagem do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira perante a opinião pública. Suprema Corte deveria existir apenas para tratar de questões constitucionais e não para ferir, agredir, rasgar a Constituição, como ocorreu nesse episódio. Então, o ministro Alexandre de Moraes exagerou na dose e isso complica a situação. Agora, o duro é a gente ver que na Rússia também, está cheio lá de Alexanders, né? Também gostam de censurar tudo. É a mania autoritária, é o modelo comunista, essa é a verdade. A Rússia resgata o autoritarismo contido no comunismo para fazer esse tipo de atitude. Então, lamentável, nota -13 para todos eles. Piperno, é rigor seletivo do ministro Alexandre de Moraes ou não? Do ministro, não. Então, vou também insistir em outro ponto que não foi devidamente abordado aqui. A justiça brasileira tentou contatar o Telegram por muito tempo.
No texto da carta, eles admitem também essa falha. E aí tem um detalhe. Foi para o spam o e-mail, né? Oi? Foi para o spam. Segundo o nosso amigo lá, foi o russo lá e tal. Agora, não é porque a punição não se tratou apenas por conta da recusa de banir esse ou aquele perfil, esse ou aquele post. É também pela recusa de nomear um representante legal aqui para o Brasil. Era nisso que a justiça brasileira se pegava há quase um ano. E aí, esse representante legal foi nomeado ontem. Então, está resolvida a questão. Não está. E eu vou falar resolvida também. A questão. O Piperno, ele não entende que quando o processo está contaminado, está viciado, nada nele vale. Nada, não é subjetivo, isso aí nada. que você está falando é subjetivo. Nada. Vamos lá. O Ministério é processo básico de penal. Doutor Marco, o Ministério Público se pronunciou sobre essa questão? Acho que não, né? Você leu em algum lugar isso? O Ministério Público... Qual é o representante legal dos Sleeping Giants no Brasil? Qual é o representante legal e o CNPJ do MST, onde o Lula estava fazendo ameaças agora ao Brasil de novo? Qual é o CNPJ do... Quem é que responde pelas invasões criminosas do MST? O STF está preocupado com isso. O Supremo leva em consideração a política de cancelamento dos Sleeping Giants. É um instrumento usado aí... Isso é um subterfúgio para sair do sério da nossa discussão. Ou seja... Camarada autoritário. Não. Autoritário. Aliás, leiam o editorial do Estado de São Paulo, do sábado, que fala exatamente do fato de que o STF cumpriu a lei. O editorial completamente analfabeto. O editorial do Estadão virou militância que nem a sua. Militância pra quê, Constantino? Então eu vou te informar, você sabe que lá tem crítica ao Lula quase todo dia. Por sinal, eles equiparam os dois, né? A falsa simetria. O objetivo é derrubar Bolsonaro. Certo. Tá claro isso pra qualquer um. Olha os editoriais do Estadão. Agora vamos lá, até mesmo o Jorge Pontual, daquela emissora militante, teve que reconhecer o absurdo porque ele vive num país livre, né, como eu. E ele disse, eu não posso cobrir a guerra da Ucrânia sem Telegram. E nós entrevistamos no jornal da Jovem Pan, secretário de Meio Ambiente, falando que o uso do Telegram é fundamental para questões... Agora, será que aí... chuva e tudo mais. O Alexandre de Moraes dá uma canetada, suspende uma rede social para uso de 70 milhões de brasileiros para perseguir um jornalista e o tweet de um presidente. E vocês que têm o selinho de jornalista, até mesmo o diploma, que eu, graças a Deus, às vezes falo, ainda bem que eu não tenho, né? Porque eu vejo 9 em cada 10 são que nem você, meu Deus. Mas eu também vejo economista como você que tem diploma, economista que sabe 2 e 2 dá 5. Até aí, ó. Voltar. Esqueça os diplomas, vamos deixar os diplomas de lado, vamos só voltar para o assunto que a gente está discutindo. Eu só ia lembrar uma coisa para o Piperno. Então agora vai lá o juridiquês de quermesse, vamos lá. Juridiquês de quermesse para o Piperno aqui, que ele está precisando de uma quermesse. Vamos lá. O Piperno, ele não entende que isso daí a gente vê em qualquer tipo de filme que você tem investigação criminal. Quando o processo tem provas contaminadas, quando ele tem algum tipo de nulidade e a STJ reconhece isso, isso daí faz ele desmoronar. Isso, tem isso. Escuta clandestina, você faz isso. Tem outra coisa, Paulo, deixa eu só pegar nesse ponto em relação à nulidade do processo. Então, todo processo que houver algum tipo de irregularidade nesse sentido, processual, deve ser cancelado. Então, o Lula tem razão no que ele fala? Sobre o que, desculpa? Da questão processual toda, porque nós estamos discutindo ritos processuais. É que o Lula tem tanto processo contra ele. Não, já não tem mais. Você está desatualizado, já derrubou tudo. Ele está fazendo menção a uma questão histórica aí dos processos que existiam contra o Lula. Não, estou discutindo aqui a questão processual. É que tem tanto processo que foi instaurado. O quê? Então teve. Então usa o tempo verbal correto. Tá. Então, você vê, advogado, só falta colocar a estrela do PT no peito aqui e chutar pro gol, porque o Piperno está pegando fogo hoje. A questão... Paulo, quando você tem nulidade num processo, e daí é difícil você enxergar os processos do ex-presidente, ex-presidiário Lula. Eu acho que não teve nulidade, porque daí envolve a questão do Moro. Não entendo que o Moro foi parcial, discordo do teor aí, do mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que eles foram criando um ambiente propício. A questão relacionada à vara, que é discutir a competência da vara de Curitiba, é absolutamente infundada. Isso daí foi... irrelevante. Eu falo tecnicalidade para não falar que tudo que tem acontecido sistematicamente nos últimos 5 anos no Supremo Tribunal Federal tem sido ativismo puro.
Ativismo puro. Malabarismo. Assim Malabarismo. como, por exemplo, mudar delegado da Polícia Federal em processo que lhe interessa. Só que, de novo, o Piperno se esconde atrás desse hoje véu. com a estrela do PT, porque temos como pauta aí uma pesquisa nova, né, feita pelo Vamos falar banqueiro disso lá, agora? amigo do PT. Vamos falar disso agora, Então o Piperno está todo excitado que acreditou nessa pesquisa.